Em 1989, pilotos da OTAN viram algo que não conseguiam explicar. Em 2022, esse mesmo avião começou a cair. E a razão por trás das duas coisas nunca mudou. Existe um momento no combate aéreo em que a física simplesmente para de fazer sentido. Você está voando a 900 quilômetros por hora, tem um inimigo na sua frente, e naquele instante, você acredita que está vencendo. Velocidade, altitude, ângulo, tudo a seu favor. Aí, em 1,8 segundos, o avião na sua frente para no ar. Não desacelera. Para. O nariz aponta para o céu, mas o corpo continua seguindo em frente. E quando você passa por ele, porque não existe como não passar, ele já está atrás de você, com o míssil travado. Você morreu e nem teve tempo de entender. Isso é o Su-35 e essa manobra tem nome: Cobra de Pugachev. Hoje eu vou te mostrar por que esse avião é considerado por muitos analistas o caça convencional mais letal já construído. Você vai entender os números, as manobras e os sistemas, e depois eu vou te mostrar a falha que quase ninguém quer admitir. No final, eu vou te dar a minha resposta, sem rodeios. Para entender isso, volta comigo para o final dos anos 70. Um relatório da CIA chegou ao Pentágono. A conclusão era simples e preocupante. A União Soviética estava desenvolvendo um caça capaz de superar o F-15 em combate aproximado. O projeto se chamava T-10 e o mundo passaria a conhecê-lo como o Su-27 Flanker. Quando ele apareceu no Paris Air Show de 1989, o impacto foi imediato. O piloto de testes Viktor Pugachev executou uma manobra que ninguém no Ocidente conseguia replicar. Silêncio. Pilotos experientes pedindo para ver de novo. Ninguém acreditando no que tinha acabado de acontecer. Mas a história não parou ali. Durante os anos 90, em meio ao colapso soviético, engenheiros da Sukhoi continuaram trabalhando. Sem dinheiro, sem atenção, com obsessão. O resultado chegou em 2008, o Su-35S. Não é uma simples evolução, é uma filosofia levada ao limite. Motores novos, radar novo, aviônica totalmente digital e uma capacidade de manobra que redefine o que um caça pode fazer. Mas antes de entender o que ele faz, você precisa entender por que ele foi construído assim. Os soviéticos partiam de uma ideia simples: mísseis falham, eletrônica falha. No fim, dois aviões vão se encontrar. E nesse momento, vence quem aponta o nariz primeiro. O Su-35 foi feito para dominar exatamente esse cenário. E por muito tempo, ninguém duvidou disso. O Sukhoi Su-35 usa dois motores Saturn AL-41 F1S, cada um com cerca de 142 kN de empuxo. Potência absurda, mas o diferencial não é só força, é controle. Os bicos dos motores se movem em qualquer direção. Isso é vetorização de empuxo tridimensional. Na prática, o Sukhoi Su-35 pode mudar de direção mesmo quando o ar já não ajuda mais. Em velocidades muito baixas, as asas perdem eficiência. O ar não passa rápido o suficiente para gerar sustentação, mas os motores continuam empurrando, em qualquer direção que o piloto quiser. Isso cria 3 manobras que definiram a reputação desse avião. A primeira é a Cobra de Pugachev. O avião levanta o nariz para mais de 120 graus em menos de 2 segundos. O corpo continua avançando, mas o nariz aponta para o céu. A velocidade despenca de 400 para menos de 100 km por hora em instantes. Quem está atrás passa direto. E quando o Sukhoi Su-35 recupera, ele já está na posição de ataque. Em termos táticos, você transforma uma desvantagem em vantagem
em menos de 2 segundos. A segunda manobra é o chakra de Frolov. O avião aponta o nariz para cima e gira 360 graus no próprio eixo, como um parafuso no ar, velocidade quase zero. Nenhum míssil de curto alcance consegue acompanhar essa trajetória. É uma manobra de evasão que parece mágica e, fisicamente, quase é. A terceira é o Kulbit, uma cambalhota completa. 360 graus, em um espaço tão pequeno que parece impossível. Um F-16 precisa de quilômetros para completar um loop. O Sukhoi Su-35 faz isso em metros. É como se um caminhão de 18 rodas fizesse uma pirueta dentro de uma garagem. Esse avião não foi feito para impressionar, foi feito para vencer. Mas toda essa habilidade não salvou o Sukhoi Su-35 no momento em que mais importava. E o motivo muda completamente tudo o que você acabou de ouvir. Mas antes de chegar lá, você precisa entender o que esse avião enxerga. Imagine que você está voando sobre Brasília e consegue ver em tempo real todos os aviões sobre São Paulo, Belo Horizonte e Goiânia ao mesmo tempo. Isso é o IRBIS-E, o radar do Sukhoi Su-35. Alcance de até 400 quilômetros, rastreia 30 alvos simultaneamente e pode engajar 8 ao mesmo tempo. Mas o detalhe mais importante é outro. O Sukhoi Su-35 também usa um sensor infravermelho, o OLS-35. Ele detecta o calor dos motores inimigos, sem emitir nenhum sinal, sem radar, sem aviso. Ele te vê. E você não sabe que está sendo visto. No cockpit, o piloto mira apenas olhando. O sistema acompanha o olhar. Em combate próximo, isso decide tudo. E o armamento, 8 toneladas de carga útil. O míssil R-37M alcança 300 quilômetros. Mísseis de curto alcance com mira por capacete. Bombas guiadas. Canhão interno de 30 milímetros. No papel, esse avião não tem ponto fraco. O papel mente. Na guerra real, a história foi outra. E você vai entender exatamente por quê, em instantes. Vamos ser diretos, porque essa comparação é onde a maioria dos canais erra. Sukhoi Su-35 contra F-22 Raptor. O F-22 foi construído com um objetivo claro: nunca entrar em combate visual. A seção transversal de radar do F-22 é equivalente a uma bola de gude. Não é metáfora. É o número real que os engenheiros da Lockheed Martin usam. O Sukhoi Su-35, com todo o seu IRBIS, enxerga o F-22 a talvez 30 quilômetros. Quando o F-22 já está a mais de 100 quilômetros de distância, com o míssil no ar, antes mesmo do Sukhoi Su-35 saber que a batalha começou. Em um dogfight puro, sem radar, sem mísseis, só os dois no mesmo espaço aéreo, o Sukhoi Su-35 provavelmente vence. A vetorização tridimensional contra a bidimensional do F-22 dá vantagem real ao russo. Mas esse cenário não existe na guerra real. O F-22 foi projetado para garantir que isso nunca aconteça. Sukhoi Su-35 contra F-35, Lightning II. O F-35 é mais lento, menos ágil, carrega menos armamento. Em performance pura, o Sukhoi Su-35 ganha, mas o F-35 não é um caça, é um computador voador com mísseis. O sistema de fusão de sensores do F-35 integra dados de radar, infravermelho, guerra eletrônica e comunicação em tempo real de outros F-35, de navios, de satélites, de drones. Um piloto de F-35 não enxerga só o que o radar detecta. Ele enxerga tudo que qualquer sensor aliado detecta. Enquanto o piloto do Sukhoi Su-35 está procurando o inimigo,
O piloto do F-35 já sabe exatamente onde todo mundo está, incluindo o Sukhoi, esse U-35. A manobra vence o piloto, a informação vence a guerra. E foi exatamente isso que o campo de batalha expôs. Fevereiro de 2022. O avião que para no ar, que desafia a física, que enxerga 400 quilômetros, começou a cair. Não para outro caça, para mísseis lançados de caminhões. Os dados confirmam, as imagens de satélite confirmam, e os relatórios de inteligência não deixam dúvida. O campo de batalha moderno é uma teia invisível, radares de alerta avançado, sistemas como o Patriot e o NASAMS, drones transmitindo posições em tempo real. O Sukhoi, esse U-35, foi forçado a voar baixo, rápido e em rotas previsíveis. Isso elimina exatamente o que ele faz de melhor. E tem algo ainda mais fundamental. A cobra de Pugachev só funciona em combate visual, quando dois aviões estão no mesmo espaço aéreo, se vendo, lutando de perto. Na guerra moderna, esse cenário está desaparecendo. Quando um F-22 lança um míssil a mais de 100 quilômetros, a manobrabilidade do Sukhoi, esse U-35, não importa. Você não esquiva do que você não viu. A guerra aérea moderna é decidida em 3 camadas. Quem detecta primeiro, quem atira primeiro, quem processa a informação mais rápido. Manobrabilidade é a 4ª camada e só entra em jogo se as 3 primeiras falharem. O Sukhoi, esse U-35, foi feito para dominar a 4ª. O problema é que a guerra moderna quase nunca chega lá. A complexidade ganha batalhas, a resiliência ganha guerras. Então, é o caça mais perigoso do mundo? Depende do que você chama de perigoso. Se você está perguntando qual avião eu menos quero encontrar em um combate visual, a 10 quilômetros de distância, sem radar, sem mísseis de longo alcance, é o Sukhoi, esse U-35. Sem dúvida. Nenhum avião ocidental de produção em série chega perto dele nesse cenário. Mas se você está perguntando qual avião eu menos quero encontrar em um conflito real, de alta intensidade, com guerra eletrônica, sistemas antiaéreos integrados e redes de informação em tempo real, não é o Sukhoi, esse U-35, é o F-22, porque você nunca vai saber que ele está lá. O Sukhoi, esse U-35, é o melhor do mundo em um jogo que a guerra moderna está deixando de jogar. Não é fraqueza do avião, é a velocidade da história. Minha resposta final. O Sukhoi, esse U-35, é o caça mais impressionante do mundo, mas não é o mais perigoso. Essa coroa pertence ao F-22 e talvez, em breve, a algo que ainda não vimos voar. O Sukhoi, esse U-35, vai continuar voando por décadas. Vai continuar sendo uma ameaça real em qualquer conflito onde a guerra eletrônica não seja total. E vai continuar fazendo manobras que deixam multidões em silêncio. Mas ele representa o fim de algo. O fim da era em que o melhor piloto, no melhor avião, com a melhor manobra, vencia a batalha. A próxima era pertence a quem enxerga mais longe, processa mais rápido e ataca antes de ser visto. E a Rússia sabe disso. Por isso, o Su-57 existe. Mas aqui vai o ponto que quase ninguém quer admitir. Em menos de uma década, caças pilotados podem se tornar irrelevantes. Drones autônomos como o Mk-9 Reaper e o Xq-58 Valkyrie já operam em zonas de combate real, sem piloto, sem risco humano, e com uma precisão que nenhum ser humano consegue replicar. Se essa tendência continuar, nem os Sukhois, esse U-35, e nem o Su-57, nem mesmo o F-22 vão importar. A era dos pilotos pode estar chegando ao fim. Você concorda com isso? Ou acha que o piloto humano ainda tem lugar nessa guerra?
Me fala nos comentários. E por falar em guerra sem piloto, você sabe o que acontece com o homem que aperta o botão? O quanto ele ganha, o que ele perde e o que ele jamais consegue esquecer. Tem um vídeo aqui no canal que entra exatamente nessa sala escura. E o que você vai descobrir vai mudar a forma como você enxerga essa guerra. Te encontro lá. Até mais.